Fala galera, beleza? Tranquilidade? Bom, então estamos nós aqui e vamos gravar a última aula dessa semana, ok? Essa última aula é uma aula de sociologia e vai trabalhar com o tema crenças e mitos, o pensamento religioso, tá certo? Então, dentro das ciências sociais, esse tema é um tema mais voltado para a área da antropologia, né? Uma área que vai se preocupar em estudar o outro, ou estudar o homem enquanto um produtor de cultura, né? Um homem enquanto um produtor de geração de sociabilidade, certo? Então, é um tema antropológico. E nós vamos abordar o pensamento religioso. Então, como é de costume, nós faz parte do método do cientista social, nós sempre trabalhamos com conceitos, né? Então, é importante começarmos nossa aula trabalhando com o conceito de religião. O que se entende de religião? Então, a religião é um fenômeno social que apresenta uma série de crenças, símbolos e rituais interligados e coerentes entre si, que manifestam uma representação de uma realidade extrasensorial ou sobrenatural. Então, dando uma primeira pausa, a religião ela não vai trabalhar com provas, não vai trabalhar com coisas concretas e materiais. A base de uma religião sempre é a fé, certo? A fé nessa realidade extrasensorial ou sobrenatural. Então, uma realidade, sobrenatural que vai influenciar na vida das pessoas, na crença de que isso vai influenciar na vida das pessoas. Continuando, este conjunto de crenças confere à sociedade valores e significados que devem ser compartilhados por todos os seus seguidores ou por aqueles que seguem a dita religião. Então, nós vamos ver aqui na aula de hoje, rapidamente, é claro, porque nós não temos tempo nem objetivo de aprofundar o estudo de uma religião, porque não é a nossa obrigação, ou não está dentro das nossas competências, certo? Então nós vamos ver que algumas religiões elas vão apresentar divindades, outras não. Algumas religiões vão se apresentar ou vão ter o seu forte preceitos morais, como o confucionismo, ok? Então, para ser bem claro com vocês, a religião é um tema que a sociologia trabalha, porque a religião ela vai estar presente na sociedade de uma forma muito importante. A religião vai apresentar freios morais para muitas pessoas. A religião vai organizar a vida das pessoas ou a vida de muitas pessoas. Então, pensando a socialização, a igreja ela entra como um agente. Lógico, professor, mas a gente faz parte do mundo ocidental, né? Um mundo estados laicos, tudo bem, mas a religião está presente de uma forma muito forte. Existe um país como o nosso em que muitos feriados são feriados oriundos da religião. É meio contraditório, mas é forte, certo? Tranquilão? Para começar o nosso estudo, é importante diferenciar dois conceitos dentro do pensamento religioso, ou dentro de sociedades com um forte pensamento religioso. Então, existe dentro do estudo a ideia do sagrado, certo?
a ideia do sagrado está relacionado com essa realidade extrasensorial, com o sobrenatural, o sagrado. Existem lugares que são sagrados, que são lugares, né, divinos, são lugares que às vezes algumas pessoas não podem pisar ou estar. Então vamos lembrar de Meca. Meca é um lugar sagrado. E um lugar em especial dentro de Meca, que é a Caba, que é onde está a pedra, é mais sagrado ainda, né? Então, por exemplo, pessoas que não são muçulmanos não podem estar nem em Meca, nem, né, perto da Caba. O profano pode estar perto, né? O religioso muçulmano, que não é sagrado, certo? Pode tocar ali, mas, né, alguém que não seja muçulmano não pode. Então, o que não é religioso, né, ou que não é divino, diz que é o profano, tá certo? Então, são dois temas importantes que vão ser trabalhados na religião, na literatura, certo? O sagrado e o profano. Aqui, né, considerações importantes. Fatos que atestam a importância da religião para as sociedades. É interessante porque a religião, ela esteve sempre presente na história e em todos os lugares. Todas as comunidades humanas ou são ou foram religiosas. Então, é uma questão de ubiquidade, de onipresença, certo? Então, a religião, ela representou e ela representa uma capacidade, né, uma força que move a sociedade, que orienta a sociedade, que influencia na política. Nós estamos trabalhando com o Oriente Médio. Falamos lá que não existe no Oriente Médio a separação entre Estado e Igreja, como nós, né, como acontece no Ocidente. Então, a religião, ela orienta a política. Ela já orientou mais na Europa, né? Quando a gente se volta para a teoria do direito divino dos reis, a igreja muito forte, né, trazendo legitimidade divina para a figura real, né? Ou a igreja legitimando a sociedade estamental europeia, né? Então, estratificando essa sociedade. Então, a igreja, a religião, ela vai trazer muito sentido para algumas pessoas, não todas, claro, certo? Algumas pessoas se levantam, vivem e vão dormir, né? Fazendo uma reverência a Deus, aos seus deuses, aos seus santos, sei lá, ok? Então, a pessoa, às vezes, ela consegue uma força de algum lugar por conta dessa crença. A crença, e até a ciência, às vezes, estuda isso, né? Às vezes, a fé da pessoa ela é tão forte que ela consegue operar transformações dentro do corpo dela. Não sou a pessoa mais certa para falar disso, né? Mas está aí para a gente ver. Rapidamente, nós vamos passar em revista pelas principais crenças religiosas, né? Então, hegemonicamente no nosso país, nós temos uma religião monoteísta, né? Que é o cristianismo, mas temos outras religiões pelo mundo, como o animismo, que é muito forte na África, o animismo, assim, de grosso modo, ele acredita que as coisas, os seres, os objetos, eles têm alma, né? Que essa alma, que esse espírito, ele pode exercer intervenções dentro dos lugares, das coisas, da sociedade. O totemismo é uma religião, né, que vai acreditar
que existe um parentesco entre um grupo, um dado grupo e alguma coisa, algum objeto, algum animal, algum ser, né? Então, se eu fosse membro de uma religião totêmica, eu seria com certeza membro do totem do gato. E eu teria o gato como um animal divino, né? Existe uma afinidade muito grande entre o meu espírito e o espírito do gato, tá certo? Às vezes, brincadeiras à parte, o totemismo ele lança certos tabus, né? Normas e tabus. Então, se aquele grupo é do totem da vaca, ele não se alimenta da vaca. A vaca é um animal sagrado, não do boi, certo? O totem do boi não se alimenta do boi. Assim. O politeísmo, né? A crença nos vários deuses, e aí nós temos várias religiões ou mitologias muito interessantes, como a grega, a nórdica, né? Então, uma trama extremamente complexa de coisas que vão funcionar, que vão representar uma referência para as pessoas, né? E interessante chamar a atenção de que há um renascimento da religião, da mitologia nórdica nos países escandinavos, né? Parece que cada ano que passa, mais e mais pessoas começam a se voltar, né? A revoltar, a um retorno às crenças dos deuses nórdicos, né? Então, a presença de rituais e a crença de que esses seres poderiam gerar intervenções na realidade das pessoas, né? Deuses que às vezes têm comportamento parecido com os dos seres humanos, né? Então, muito interessante. O dualismo, que vai representar um tipo de religião com duas forças contraditórias, antagônicas, como por exemplo a religião zoroastrista, né, no Irã, ok? E as religiões éticas, como o confucionismo, que vão trazer mais preceitos, mais lições de vida, tá? Então, interessante chamar a atenção disso. Quanto aos mitos e as religiões, né, em geral, esses mitos, essas religiões, elas vão se encontrar ancoradas, né, em diferentes culturas. Pensando um pouco no Durkheim, né, quando Durkheim falava de solidariedade mecânica, de povos tradicionais, ele dizia que o imaginário coletivo ele estava presente dentro da consciência individual das pessoas. Então, quando isso acontece, né, quando esses mitos, quando esse tipo de coisa acontece com alguma sociedade, a gente pode dizer que o mito estrutura essa sociedade. Ele vai trazer orientações, ele vai trazer parâmetros de vida, ele vai trazer explicações para os seres, né? E eles vão funcionar como um norte, tá certo? Eles vão funcionar como um norte para a sociedade. Falando disso, eu me lembro do processo de conquista da América, quando guerreiros e a igreja estiveram presentes. E a igreja, ao contrário dos guerreiros, ela não vai, né, usar armas e violência física, mas a igreja vai usar de um processo de depuração cultural, e a igreja vai obrigar com que as pessoas deixem de acreditar nos seus mitos, na sua religião tradicional, e isso vai gerar para aquelas sociedades uma anomia, né? As pessoas não vão ter mais norte, as pessoas não vão ter mais uma referência cultural de vida, certo?
não vão ter mais assim aquele seu estilo de vida. Assim sendo, né, a depuração cultural ela foi e ela é tão nociva quanto a violência física, certo? Então, claro, né, a morte, a violência física é sempre a pior, mas não nos esqueçamos que também a depuração cultural contribuiu para o genocídio da população ameríndia na América, tá certo? Uh, em síntese, né? Os mitos vão tratar sobre comportamentos, instituições aqui no sentido de leis, origens, explicações, façanhas dos entes sobrenaturais, as suas relações com os seres humanos, né? E a gente aí lembra da mitologia grega, como ela é especial, como ela é rica de conteúdo para as explicações, para a relação entre as pessoas e os mitos, ok? Então, isso tudo é muito bacana. Eu percebo que muitos alunos gostam de ler sobre mitologia, né, grega, nórdica. Eu acho muito interessante. Só acho que nós deveríamos dar mais atenção também para a nossa mitologia ou a mitologia dos nossos ameríndios, né? Então, pouca gente dá atenção ou dá valor para esse tipo de mitologia, que também é bastante rica, bastante interessante. Para Mircea Eliade, que é um dos principais, né, estudiosos do mito, a principal função do mito consiste em revelar os modelos exemplares de todos os ritos e atividades humanas significativas, tanto a alimentação ou casamento, quanto o trabalho, a educação, a arte ou a sabedoria. Essa concepção não é destituída de importância para a compreensão do homem das sociedades arcaicas e tradicionais. Ao ler isso, eu me lembrei de um episódio da série Vikings, em que, acho que é na primeira temporada, quando que a comunidade do Ragnar, né, para quem assistiu vai se lembrar, a comunidade do Ragnar, eles vão para um lugar sagrado. Então, tá entendendo? Vamos aqui voltar ao termo do sagrado. E esse lugar, né, então eles fariam de tudo. Eles fariam festa, eles teriam celebrações e o ponto alto da festa, né, da festa, o ponto alto da celebração seria, né, o sacrifício de alguns humanos para, né, os deuses, né? Então, não bastava só dentro dessa mitologia, dentro dessa crença, não bastava só, de certa forma, o sacrifício de alguns animais. Então, a ideia ali, né, eu não sou um estudioso da temática, né, tem pessoas que conhecem muito mais do que eu, mas a ideia ali é que quando a pessoa ele fosse assassinado, né, ou vamos pensar aí, vamos voltar para o Durkheim de novo, né, quando esse cara, quando a pessoa voluntariamente ela daria vida, certo, para para o sacrifício, significa que, né, aquela pessoa, aquele profano, para a comunidade, ele meio que ganharia um status de sagrado, porque ele se ofereceu, né, para os deuses, para saciar aí a sede dos deuses. Então, o espírito coletivo é muito forte. Então, acima de tudo, os deuses. Então, há uma orientação de vida, uma orientação dos ritos, uma orientação dos festejos, certo? Então, isso estruturava, o mito estruturava toda a vida
das pessoas. A ideia de Valhalla, né? Então o guerreiro deveria morrer em combate. Ele poderia morrer em combate, mas ele receberia o benefício da pós-morte, da vida, né? Além, né, do material, quando ele iria para um salão e lá ele comeria, beberia, faria sexo e seria, né, um festejo infindável com os deuses, tá? É bem legal. Então, né, a apostila ela vai trazer um grande debate, né, a respeito das leituras a respeito do mito, né? Então, a antropologia ela vai trabalhar desde o Fraser até o Lévi-Strauss, então cada um vai ter uma leitura bem peculiar da mitologia, né? Então alguns estudiosos chamaram o mito de pensamento primitivo. Isso vai ser amplamente questionado pelo Lévi-Strauss. Lévi-Strauss diria que o mito é algo extremamente complexo. O mito envolve uma estrutura cultural, linguística, né, absurda de complexa e não primitiva ou simples, tá? Então, o mito varia muito, né? O mito, poucos mitos estiveram presentes em livros, né? Muitos mitos estiveram presentes dentro de uma cultura oral, uma cultura popular. Então, quando a gente trabalha naquele capítulo, né, indústria cultural, nós vimos a cultura popular e a cultura erudita. Então, o mito é território da cultura popular, apesar de que alguns mitos foram transformados em cultura erudita por grandes músicos, por grandes pessoas da literatura, certo? Então, foi feito um diálogo, né? Uma ressignificação. Então, bastante interessante chamar a atenção disso. E para finalizar, a gente sempre trata da questão da filosofia, por exemplo, né? A filosofia ela vai abordar isso, né? O mito ele serviu como uma epistemologia, ele serve como uma epistemologia. O que é uma epistemologia? É uma teoria do conhecimento, né? Só que é uma epistemologia que vai se basear numa realidade extrasensorial, numa realidade, né, mitológica, sendo redundante. Então, o mito, né, ele vai se separar um pouco do logos que representa o estudo, que representa o conhecimento, que representa a razão. Então, eu posso, né, imaginar que o tempo ruim, uma tempestade, é uma vontade de Tupã, que é o deus, um deus da mitologia indígena ameríndia, né? Ou eu posso entender que é produto de uma série de variáveis, de fatores, de elementos climáticos, ok? Massas de ar, temperatura, umidade, pressão atmosférica, ok? Então, a vontade divina representa a vontade mítica, da vontade da realidade extrasensorial. E o logos, né, a explicação científica é o logos. Tranquilo? Então, né, convido vocês a analisarem esse capítulo que é bem bacana. E aí eu encerro a minha aulinha com os nossos queridos deuses da mitologia grega, né? E aí sempre, né, nas minhas brincadeiras eu faço referência a Zeus, né? Então, por Zeus, por Atena, que é a deusa da sabedoria e da justiça, né? Chega de pandemia, né? Chega de isolamento, né? Que a gente possa voltar à normalidade em breve. Então, pela força de Hércules ou Heracles, né? Vamos aí seguir em frente, ok?
Um abraço para vocês e até a próxima.